Olá, pessoal! Hoje vou falar sobre o livro O Diabo na História, escrito pelo filósofo romeno Vladimir Tismanianu. Este livro é uma análise profunda e perspicaz das ideologias do fascismo e do comunismo, duas forças que moldaram o século XX de maneira poderosa e muitas vezes devastadora. Para começar, é importante entender o contexto em que Tismanianu escreve. Ele é um renomado especialista em estudos sobre o comunismo e viveu na Romênia, sob o regime comunista de Nicolai. Isso lhe proporcionou uma perspectiva única sobre as consequências reais do comunismo e do fascismo. Uma parte importante do livro é a distinção entre a ideologia e a prática do comunismo. Tismanianu argumenta que, embora a teoria comunista prometesse igualdade e justiça social, a prática frequentemente resultou em regimes autoritários e opressivos. Ele também explora como líderes comunistas como Stalin e Mao se tornaram figuras quase divinas em suas respectivas nações, o que é um tema recorrente tanto no comunismo quanto no fascismo. Tismanianu explora a vida e os regimes de Hitler e Stalin, destacando suas semelhanças e diferenças. Ambos foram líderes autoritários que governaram com mãos de ferro e deixaram um rastro de destruição em seus países e além. No entanto, uma das distinções mais interessantes que o autor faz está relacionada ao nacionalismo. O pacto entre Hitler e Stalin, também conhecido como o Pacto Molotov-Ribbentrop, foi um evento significativo que ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial e é discutido no livro O Diabo na História de Vladimir Tismanianu. Este pacto foi assinado em 23 de agosto de 1939, entre a União Soviética, liderada por Joseph Stalin, e a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler. Aqui estão algumas considerações sobre esse pacto e como ele é abordado no livro. Objetivos do pacto. O Pacto Molotov-Ribbentrop tinha o objetivo principal de estabelecer uma não agressão mútua entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Isso foi importante para ambos os regimes, pois permitiu a Hitler evitar uma guerra em duas frentes enquanto se preparava para a invasão da Polônia, e deu a Stalin tempo para consolidar suas forças e garantir territórios que seriam perdidos após a Guerra de Inverno com a Finlândia. Divisão da Europa Oriental. Um aspecto notável do pacto foi o protocolo adicional secreto, que não foi divulgado na época. Esse protocolo dividia a Europa Oriental em esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética. Isso resultou na anexação da Polônia por ambos os países e na subsequente ocupação de outros estados da Europa Oriental. Tismanianu aborda como essa divisão de territórios demonstrou a flexibilidade pragmática de ambos os regimes, que estavam dispostos a cooperar quando isso servia a seus interesses. Impacto na história. O Pacto Molotov-Ribbentrop foi um dos eventos que desencadeou o início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão conjunta da Polônia em setembro de 1939. A União Soviética também se beneficiou territorialmente, anexando partes da Finlândia, estados bálticos e Bessarabia, hoje parte da Moldávia. Complexidade da história. Tismanianu provavelmente aborda como a relação entre Hitler e Stalin, apesar de ser frequentemente vista como uma aliança surpreendente entre regimes ideologicamente opostos, era movida principalmente pelos interesses pragmáticos de curto prazo. Isso ilustra como líderes totalitários podem ser flexíveis em suas políticas e aliados, dependendo do que melhor serve a seus objetivos de poder. Consequências a longo prazo. O Pacto Molotov-Ribbentrop teve consequências duradouras na Europa Oriental, uma vez que a divisão de esferas de influência entre a União Soviética e a Alemanha nazista influenciou o desenvolvimento político da região no pós-guerra e contribuiu para o início da Guerra Fria. Em resumo, o pacto entre Hitler e Stalin é um tema crucial no livro de Tismanianu, já que demonstra as complexidades e contradições da política internacional no período pré-Segunda Guerra Mundial e destaca como o pragmatismo muitas vezes superava as ideologias rígidas em momentos de interesse mútuo. Hitler era conhecido por sua política nacionalista e expansionista. Ele promovia a ideia de uma grande Alemanha que incluiria territórios de países vizinhos. Seu nacionalismo alemão era uma parte fundamental da ideologia nazista e uma força motriz por trás da Segunda Guerra Mundial. Hitler usou o nacionalismo como um meio de unir e mobilizar as massas alemãs em torno de sua visão.
Por outro lado, Stalin representava uma abordagem mais internacionalista em sua liderança. Enquanto ele promovia o comunismo e a ideologia marxista-leninista como um sistema global, sua ênfase no internacionalismo frequentemente o levava a suprimir o nacionalismo nas repúblicas soviéticas. Ele via o nacionalismo como uma ameaça à unidade do Estado soviético, levando a perseguições de movimentos nacionalistas e culturas regionais. Apesar disso, Stalin passou a usar a propaganda soviética moldando a um nacionalismo. Principalmente a cada bloco que os seus camaradas conquistaram na Segunda Guerra Mundial, alegando combater o imperialismo americano ou ocidental. Stalin usou o nacionalismo como uma estratégia com toda a ajuda da propaganda soviética, já no fim da década de 40 para enganar os seus inimigos. E usou isso contra os opositores locais. Com isso Stalin implementou prisões e julgamentos a quem incomodava o seu regime totalitário. Stalin foi até mais eficaz em sua propaganda do que seu adversário Hitler na Segunda Guerra Mundial, sendo um dos maiores estrategistas do seu século. Algumas das semelhanças entre Hitler e Stalin eram: totalitarismo. Uma das principais semelhanças entre Stalin e Hitler é que ambos lideraram regimes totalitários. Ambos buscavam o controle total sobre suas respectivas sociedades, buscando moldar a vida política, econômica, social e cultural de acordo com suas ideologias. Eles instituíram sistemas de vigilância, propaganda e repressão para manter o poder absoluto. Culto à personalidade. Tismanianu destaca como tanto Stalin quanto Hitler promoveram cultos à personalidade intensos em torno de si mesmos. Ambos eram retratados como líderes infalíveis, quase divinos, cujas palavras e ações eram inquestionáveis. O autor explora como essa adoração aos líderes contribuiu para a consolidação do poder e a supressão de dissidentes. Repressão política. Ambos os líderes recorreram a uma brutal repressão política para eliminar qualquer forma de oposição. Tismanianu aborda as purgas de Stalin, que resultaram na morte de milhões de pessoas, e o Holocausto de Hitler, no qual milhões de judeus e outros grupos foram exterminados. Ambos os regimes foram responsáveis por atrocidades em massa. Utilização da ideologia. Stalin e Hitler usaram ideologias para justificar suas políticas e ações. Stalin promoveu o comunismo e o marxismo-leninismo, enquanto Hitler adotou a ideologia nazista. Ambos os líderes usaram essas ideologias para mobilizar suas bases de apoio, consolidar o poder e justificar a expansão territorial e militar. Propaganda. Tismanianu observa como tanto Stalin quanto Hitler utilizaram eficazmente a propaganda para controlar a narrativa e moldar a percepção pública. Eles controlavam a mídia e disseminavam mensagens que glorificavam seus regimes e demonizavam seus inimigos, internos e externos. Territorialismo e expansionismo. Ambos líderes tinham ambições expansionistas. Hitler procurava a expansão do espaço vital alemão, enquanto Stalin buscava a expansão da influência soviética em países vizinhos e no leste europeu. O autor enfatiza como essas experiências históricas têm lições importantes para o presente. O nacionalismo excessivo e o internacionalismo extremo podem ser igualmente perigosos, e é crucial encontrar um equilíbrio que promova a cooperação internacional e a preservação da identidade cultural e nacional. Em suma, O Diabo na História oferece uma análise aprofundada das complexas dinâmicas entre Hitler e Stalin, incluindo a maneira como cada líder abordou o nacionalismo em seus respectivos regimes. Essa comparação revela aspectos cruciais da política do século XX e as lições que podemos tirar para evitar os erros do passado. O Diabo na História é uma leitura obrigatória para quem deseja compreender as ideologias totalitárias do século XX, suas origens e suas consequências. Vladimir Tismanianu fornece uma análise profunda e reflexiva, combinando sua expertise acadêmica com uma perspectiva pessoal única. Através deste livro, somos desafiados a refletir sobre como a história molda o presente e o futuro, e a importância de evitar o retorno de regimes que prometem utopias, mas entregam pesadelos. Espero que esta resenha tenha despertado seu interesse neste livro fascinante e provocativo. Deixem seus comentários e sugestões para futuras resenhas nos comentários abaixo, e não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Para adquirir o livro, o link está na descrição do vídeo.
Sem falar que comprando pelo link acaba contribuindo para o canal. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!